Bom dia, graça e paz. O Senhor derrame sobre você, sobre a sua casa, a graça dele, abundante, e que hoje você e eu entendamos um pouquinho mais também sobre a graça, essa graça que opera sobre nós. Você já deve ter pensado em algum momento da sua vida sobre a graça, né? Se você já ouviu ministrações baseadas nas Escrituras Sagradas, se você já leu algum texto sobre isso, é provável que você tenha se perguntado o que é graça, né? Porque a gente tem um conceito de graça como sendo algo que a gente não paga, e de fato é isso mesmo. De graça é aquilo que é gratuito, aquilo que alguém já pagou por nós, né? Então, quando eu tenho um evento gratuito, não significa que não tem custos. Significa que a gente, as pessoas que vão usufruir daquele evento, elas não terão que arcar com o custo que aconteceu. Não é verdade? Só que hoje eu quero conversar um pouquinho mais sobre essa graça, que a gente já falou várias vezes, mas de um ponto de vista um pouco diferente. Nós, de fato, usufruímos dessa graça gratuitamente, mas essa graça, ela gera naqueles que já nasceram de novo, naqueles que já entregaram verdadeiramente a sua vida a Jesus, essa graça ela gera sim algumas responsabilidades que a gente arca de maneira voluntária, que é outra coisa importante também. É uma consequência de quem nós somos. Então, por exemplo, uma consequência de você, deixa eu pensar aqui, de você ter uma aptidão para determinada coisa que você haja daquela maneira, basicamente. Tem um exemplo clássico que eu estava tentando mudar aqui, mas vamos lá. Uma consequência natural de um passarinho ser um passarinho é o que ele vai comer. Ele vai comer um alpiste, né? Uma consequência natural de uma ave de rapina, um urubu, ou um gavião, ou alguma ave que é carnívora, é de comer carne, né? E no caso do urubu e da maioria das aves de rapina, come carne que já está apodrecendo, né? Então são questões de natureza. E quando nós falamos e pensamos na graça de Deus, nós entendemos que a nossa natureza é alterada de modo que nós sim passamos consequentemente a agir e a andar e a fazer as coisas de uma maneira diferente. Não de uma maneira imposta, não de uma maneira agora todo mundo que está aqui à minha volta faz assim, eu vou fazer também. Isso chama-se religiosidade. Não é isso que eu estou falando. Mas eu quero mostrar para você um texto bíblico, na verdade dois textos bíblicos, para a gente pensar um pouquinho sobre essa graça e para a gente refletir também. Os momentos que nós temos juntos aqui, eles têm como um dos intuitos nos levar à reflexão, é nos levar a nos questionar, é nos levar a perguntar se há algo que nós precisamos, então, dentro desse assunto, ou dentro dos demais assuntos que a gente trata, se há algo que a gente precise ajustar, confessar, né? E eu queria abrir a Bíblia com vocês antes de ler Mateus 5, que é o texto principal. Eu quero ler Ezequiel 36. É um texto que eu falo muitas vezes, mas foram poucas as vezes que eu li com vocês. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Diz assim, Deus falando, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Essa é uma promessa de Deus, né, para nós, uma promessa maravilhosa, onde nós podemos, por meio dessa promessa, receber um novo coração.
É lógico que é um sentido metafórico, né? Mas fato é que a transformação desse nosso coração, no sentido de estarmos dispostos, estarmos a ver a possibilidade de obedecermos a palavra de Deus. Tendo isso em mente, a primeira pergunta que é importante nós fazermos é: já temos um novo coração? Já recebemos do Pai um coração disposto a obedecer? Um coração que já ama a palavra de Deus, que já obedece com amor? A partir daí, vamos então para Mateus 5. E Mateus 5 faz parte do Sermão do Monte. Jesus começa falando das bem-aventuranças, já quebrando esse conceito, né, do que é feliz, do que é felicidade, do que é alegria no Senhor, né? Como assim, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus? Isso não faz sentido na vida do dia a dia. Bem-aventurado é aquele que enfrenta, aquele que encara, aquele que pega o que ele quer, não é assim que funciona? O cara vai e consegue, pega, porque é o que ele quer. E a gente lê as bem-aventuranças e vê que Jesus está falando assim, não, eu estou falando de um novo conceito. E, a partir do versículo 17, Jesus vai falar um pouquinho sobre a lei. E quando ele fala sobre a lei, ele também está falando sobre a graça. E eu quero ler com você também. Versículo 17 de Mateus 5 diz: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Eu digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E graças a Deus que Jesus veio e cumpriu cada letra da lei, né? Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que um dos menores, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino de Deus, no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E aí Jesus, ele traz em seguida, em sequência, algumas coisas muito interessantes. Eu quero ler só, vamos colocar aqui 2 trechos, para a gente refletir um pouquinho. No 21 até o 25, ele fala sobre o homicídio, né? Olha o que está escrito. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Essa é a lei, né? Não matarás. Você conhece esse mandamento. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas olha o que Jesus diz. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, que é tolo, será levado a tribunal. E qualquer que disser louco corre risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você ser julgado na prisão. Garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Depois Jesus fala sobre o adultério. Versículo 27 diz: vocês ouviram o que foi dito na lei, né? Não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para sua mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se seu olho direito o fizer pecar, arranque e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo que ser lançado todo ele no inferno. E sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance-a fora. Melhor perder uma parte do corpo que todo ele para o inferno. E isso tudo que nós estamos lendo aqui, relendo, é um texto conhecido de todos nós. Por quê? Eu gostaria de trazer para você a diferença dessa graça que às vezes a gente simplesmente entende como algo gratuito,
para uma graça que nos leva a um novo nível de entendimento e de atitude. Sabe aquele novo coração que você e eu recebemos por meio da promessa? Um coração transformado, um coração regenerado, gerado novamente. Esse coração, por meio do Espírito Santo que habita em nós, esse coração nos leva a um novo nível, a uma nova maneira de obedecer a palavra. Porque a lei, né, a lei dos 10 mandamentos e os outros mandamentos, que não são apenas 10, saiba você, a lei, ela é atitude, ela é comportamento. Não faça isso ou faça aquilo. Ela está ligada muito mais ao comportamento externo. Quando Jesus mostra para nós aqui, quando ele explica de fato a lei no ponto de vista da graça, ele fala assim, não é só não adulterar. Se você no seu coração o faz, você já o fez. Por isso que o Senhor Jesus veio para tratar no nosso coração, no nosso interior. Para que você e eu paremos com essa luta, que é uma luta que não faz sentido, uma luta do espírito contra a carne, do meu lado bom contra o lado ruim, como se existisse dentro de nós o Espírito Santo e o pecado, lutando um contra o outro para que nós... Não. Você já recebeu um novo coração? Um coração disposto a obedecer? O Espírito Santo já habita em sua vida? Isso, como eu já falei outras vezes, o pastor Horácio já falou e todos os ministros da comunidade falam, não quer dizer que nós seremos impecáveis, no sentido de não ser possível que nós venhamos a pecar, não. Mas significa que nós temos um novo patamar no sentido da santidade. Significa que nós podemos não pecar. E essa é a diferença entre o escravo do pecado, o escravo da lei do pecado e aquele que nasceu de novo. Nós podemos não pecar. Nós temos o Espírito Santo que nos dá o escape. Porque a palavra diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas, juntamente com a tentação, nós receberíamos o escape por meio do Espírito Santo. A questão toda é, se o Espírito Santo não habita em você, aí não tem jeito. Porque aí é escravidão. Aí não é fazer o que quer, é fazer o que não quer. Mas o Senhor Jesus, apesar de trazer um entendimento mais profundo da seriedade da obediência, trazendo muito mais do que o fazer com as mãos, mas a intenção do coração, que aliás existem exemplos bíblicos de coisas boas que são feitas que podem ser consideradas até pecado. Por exemplo, o fariseu que jejuava nas praças e fazendo aquele rosto de quem está jejuando e mostrando a sua pseudo-santidade. Quando Jesus diz, eles já receberam a recompensa deles, que era ser reconhecido como aquele que jejua. Mas nós, quando formos jejuar, Jesus disse, nós vamos lavar os rostos, vamos ficar aprumados, porque isso é entre você, entre eu e o nosso Pai. É disso que nós estamos falando. Da intenção do coração. E eu não quero me alongar, mas eu quero dizer para você e perguntar para você, a graça já é abundante na sua vida ao ponto de você perceber que as coisas não são oba-oba, né? Porque talvez você até pense, não, é de graça, é graça, então tô de boa, tô tranquilo. Não, calma. É de graça, mas gera mudança. É de graça, mas transforma. É de graça, mas uma nova criatura, um novo ser é formado, não reformado,
Não modificado, ajustado, adaptado, não. Transformado. Morreu velho e nasceu novo. Você já experimentou isso? Isso já faz sentido para você? Olha, eu te convido a conversar com o Senhor. Sinceramente. Entregar-se a Ele, sabe? Porque é muito mais do que aceitar a Jesus. Ainda não fez isso, ainda não passou por isso, eu te convido. Entregue a sua vida a Jesus. Confie nele. Entregue sobre ele as suas ansiedades, suas dificuldades. Confia nele. E ele sim, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a promessa dele para você, vai te dar um novo coração, disposto a obedecer com desejos genuínos de andar com Cristo e, por intermédio da graça, sim, ter uma nova vida. Por intermédio do Espírito Santo habitando em nós, sim, ter uma nova vida. Em nome de Jesus. Amém?